Agora nós vamos fazer a montagem do nosso coelhinho e nós vamos colocar cada pecinha e alfinetar para depois costurar. Então a gente vai começar aqui pelas orelhas. Eu vou colocar elas bem na parte central da cabeça, na segunda carreira. Ó, então observe, essa é a parte do meio. Ó, aqui tá o meio. Vou pular uma carreira e vou colocar a base da orelha na segunda carreira a partir do meio. Vou alfinetar. A segunda orelha eu vou fazer a mesma coisa. A partir do meio, vou colocar a base de dentro da orelha encostadinha na segunda carreira. Vou observar se elas estão no meio certinho da cabeça, se olhando de frente elas estão posicionadas corretamente em relação aos olhos. Se tiver tudo ok, é só costurar. Então eu tô observando a minha aqui, parece que ela tá ok. Deixa eu ver certinho, está ok. Então agora com a ajuda da agulha, nós vamos costurar a nossa primeira orelha. Para costurar a nossa orelha, ou cada pecinha, tem duas formas de costurar. Ou você costura um lado, depois você costura o outro lado, né, contornando, ou você costura os dois lados de uma vez. Como, no caso dessa orelhinha aqui, ela é uma peça única, né, assim, as duas extremidades, elas estão juntas, então eu vou costurar as duas extremidades de uma vez só. Então, o meu fio aqui, ó, está no meio da orelha, eu vou jogar ele aqui para a lateral, tá? Para mim começar da parte de dentro da orelha. E eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o meu fio, a minha agulha, aliás, nas duas alcinhas da orelha. Ao invés de eu pegar um lado só e depois pegar o outro, eu já vou costurar os dois ao mesmo tempo. Então, se eu tenho duas carreiras juntas, eu tenho 4 alcinhas. Então, eu vou passar a minha agulha pelas 4 alcinhas e prender na cabeça do nosso coelhinho. Ó, então, eu sempre pego todos os pontos, passo pro outro lado e prendo na cabeça do coelho. Então, finalizei aqui a costura da nossa orelhinha e observe que ela já fica, ó, costuradinha dos dois lados ao mesmo tempo. Então, agora eu só vou jogar esse fio aqui pra trás, vou costurar a outra orelha, sempre tomando cuidado para que ela não saia da posição e para que elas fiquem costuradas igualmente, tá? Então, o mais uniforme possível. É claro que ficar perfeitamente igual, né, idêntica uma à outra, não vai ficar, mas, né, a gente tem que deixá-las o mais uniforme possível, né, mais parecidas possível. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó, o meu fio tava no meio da orelhinha, eu vou jogar ele aqui pra lateral. Então, as duas orelhinhas eu comecei a costurar do centro pra parte de baixo. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra orelha. Agora nós vamos costurar os bracinhos.
Então, os bracinhos, eles são colocados aqui na lateral do pescoço. Então, tem essa carreira aqui logo na base do pescoço, na carreira de baixo. Então, é só você colocar o corpinho, né, posicionado bem na lateral, o bracinho, aliás, né, posicionado bem na lateral do corpo, alfineta, faz a mesma coisa com o outro. Ó, eu vou colocar nessa segunda carreira aqui, então eu vou encostar o bracinho na segunda carreira. Vamos alfinetar. A gente observa, né, se eles estão posicionados certinho na lateral do corpo. Geralmente eu olho se os bracinhos eles estão posicionados certinho dos dois lados na lateral do corpo. Em relação aos olhinhos e tudo mais. Pronto. Agora é só costurar. Para costurar, nós vamos fazer o mesmo procedimento da orelha. Nós vamos costurar as duas partes de uma vez só. Então, para fazer essa costura mais fácil, geralmente, nos amigurumis, quando você vai costurar braços, né, no caso aqui do coelhinho, orelhas, geralmente a gente costura a parte de cima, levanta o bracinho e costura a parte de baixo. Eu já faço a costura tudo pelo lado de cima. Então, eu já costuro as duas partes de uma vez só. Então, é bem simples, ó. Então, aqui já tá alfinetado, eu tô fazendo aqui um coelhinho. Já tá alfinetado aqui os bracinhos. Então, aqui o que que nós vamos fazer? Nós vamos passar a nossa agulha pelas 4 laçadinhas. Como essa costura aqui tá, como o bracinho, né, a parte do bracinho tá pra baixo, eu já vou prender ele direto aqui no corpo, porque senão ele vai ficar saltado. Então, eu vou prender aqui no corpo, ó, só pra ele ficar presinho ali no corpo, pra sair da base do corpo. Agora, eu faço o quê? Eu pego a minha agulha e eu passo nas 4 laçadas do bracinho. Ó, observe que eu já pego as 4 laçadinhas, ó, tudo de uma vez. Pego as 4 laçadinhas tudo de uma vez e faço o quê? Passo pelo corpo. Sempre lembrando de puxar bem, né, pra sumir a costura. E eu vou fazer esse mesmo procedimento por todo o bracinho. Já vou pegar todas as laçadas e passar pelo corpinho. Ó, eu peguei as 4, bem pertinho pra vocês verem, ó. Eu peguei já as 4 laçadinhas e peguei o corpo, é um pontinho no corpo. Só vou puxar, ó, aí ele já fica bem preso. Já posso tirar o alfinete. E eu repito isso por todos os pontos do bracinho. Sempre tomando cuidado pro bracinho não ficar torto, né, não sair da posição original. Então, sempre usa, né, o direcionamento da carreira que você tá costurando. Então, aqui no caso, eu tô costurando na base da última carreira do pescoço. Então, eu sempre vou manter a costura nessa carreira. Aqui a gente finaliza, ó, sempre sobra essa alcinha aqui do último ponto. A gente dá mais um pontinho aqui pra poder reforçar esse bracinho, pra essa alcinha não ficar saltada. Novamente, vou dar mais um pontinho aqui. Já vou sair aqui na parte de trás, pra quando eu costurar outro bracinho, eu poder arrematar, ó. E aí, nós costuramos só pela parte de cima e a parte de baixo, ó, ela já fica costurada também. Então, a gente faz a costura só por um lado, que economiza tempo e a costura fica uniforme. Então, é essa a nossa dica. Aqui eu vou costurar o outro bracinho.
Do mesmo jeito, vou costurar pela parte de cima. Vou prender aqui, como é a primeira, vamos prendê-lo aqui no corpo. Ó, prendi a primeira alcinha no corpo. Agora, nós vamos prender o bracinho no corpo. Para costurar tudo de uma vez só, então nós vamos passar nas 4 alcinhas, vai passar a agulha nas 4 alcinhas. Opa, aí foi. Ó, nas 4 alcinhas do bracinho e vou prender no corpo. E repetir essa mesma operação por todo o bracinho. Sempre vou pegar as 4 alcinhas e prender no corpo. E ele já vai ficando preso pelos dois ladinhos. Não precisa costurar contornando. Sempre a gente reforça esse último ponto aqui do bracinho, né? A gente dá um ponto a mais aqui, para que ele fique bem firme, bem certinho também. Ó, sobrou uma alcinha aqui, então eu preciso esconder essa alcinha. Aí eu passo a agulha por ela, vou prendê-la ao corpo também. Vou observar se aqui na parte de trás precisa fazer um ponto. Vou fazer mais um pontinho aqui na parte de trás também, para poder reforçar, ó. Essa partezinha de trás aqui, que foi onde nós começamos, aquele primeiro pontinho que nós fizemos. A gente reforça. Ó. E agora a gente já pode sair ali, junto com o fio do outro bracinho. Escondemos o fio. E a costurinha do nosso braço está feita, ó. E observe que ela já fica, ó, as duas partes já costuradas ao mesmo tempo. Bracinhos já costurados. Agora nós vamos marcar, alfinetar, né, no caso, e costurar as nossas perninhas. Como ele vai ficar sentadinho, a gente precisa medir exatamente uma posição para essas perninhas, para que elas fiquem encostadas no chão também, né? Porque afinal ele precisa ficar sentado para se equilibrar. E elas ficarem um pouco abertinhas também, né? Para elas ficarem pro ladinho. Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou... Lembrando de colocar, ó, essa parte do prolongamento da perninha pra cima, tá? Porque como ele tá sentado, a patinha tem que estar pra cima. E é isso que nós vamos fazer aqui, é só posicionar, né? Então você verifica se as perninhas elas estão abertas ali certinhas, em direção aos olhos, em direção ao bracinho também. Então, sempre verifique se a posição tá agradável, né? Se depois de costurado, se a gente costurar ele nessa posição, se vai ficar bom. Ó, então, eu acredito que é assim. Aí, agora, então, é só reforçar aqui os alfinetes. Alfinetes maiores também são sempre bons, porque eles fixam mais. Então, às vezes, você põe um pequenininho enquanto você estiver posicionando certinho, depois que você posicionar, você põe um maior. Aí depois vai colocar o rabinho aqui atrás também, então ele vai ficar certinho, tá? Então agora, depois de alfinetados, agora observe também, ó, se essa parte aqui da perna, ó, da terminação da perna, estão na mesma altura, né? Como que a gente vai medir? Observando se elas estão encostadas
na mesma carreira. E você controla isso quando a gente for costurar. Então, quando for costurar, observa se está na mesma carreira as duas pernas para que elas fiquem na mesma altura. E agora, sem segredo nenhum, é costurar. Agora, a costura da perninha, né, como a perninha ela é redonda, nós vamos costurar também dando a volta, tá? Então, não tem como a gente costurar as duas partes de uma vez só, não. Então, a gente vai costurar dando a volta. Então, o que que nós vamos fazer? Sempre prendeu aqui. Sempre nós vamos pegar uma vez no corpo, uma vez na peça que a gente tá costurando, tá? Então, no caso aqui é perninha, uma vez no corpo, uma vez na perninha. Ou se você já quiser pegar as duas coisas ao mesmo tempo, ó, eu peguei uma vez no corpo e peguei na perninha e eu já saio com o ponto feito. Ó, já tiro esse alfinete aqui. E eu vou fazer esse mesmo procedimento de pegar sempre a alcinha do corpo, a alcinha da perninha e prender lá na alcinha do corpo. Sempre tomando cuidado aonde você sai com a agulha, tá? Porque ela precisa estar, lembra daquela altura que nós falamos aqui, né? Precisa estar na mesma altura, né? Pra não sair e ficar torta, né? E a gente pode controlar isso aqui chegando ela mais pra cima ou mais pra baixo, dependendo da onde a gente prende o ponto. Ó, então nós vamos prender nessa carreira aqui da barriguinha. Então, eu vou prender aqui, ó, nessa carreira. E assim vai, é só costurar de modo circular até o final. Agora, nós vamos posicionar e costurar a nossa cauda. E a cauda é a mesma coisa das perninhas, né? Ela precisa ficar bem encostadinha no chão, né? Para que ele fique sentadinho. Então, a gente observa se ela está no meio, né? Do nosso coelhinho. Agora é só alfinetar. Testa mais uma vez, né? Ver se ela tá no alinhamento aqui entre as orelhas, ó. É isso. Só costurar sem medo de ser feliz. E aqui nós vamos costurar igual a gente costurou as perninhas, também é contornando. A cauda do nosso coelhinho já está costurada. Ó, e ele ficou assim. Agora a gente vai bordar aqui o nariz. Para fazer o nariz do nosso coelhinho, eu vou utilizar um rosinha, fio amigurumi também, 31. E antes da gente costurar, nós vamos fazer a marcação, né, da onde que vai ficar o nosso narizinho. Então, a marcação ficou assim. Então, eu deixei 2 pontos de cada lado. E a altura do nariz é de uma carreira. Então, nós vamos fazer o triângulozinho com uma carreira aqui no centro, tá? Então, aqui a parte de baixo vai ser o biquinho do nosso nariz. E agora, a gente só utiliza a nossa agulha. Nós vamos pegar, eu vou inserir
num ponto aleatório aqui atrás. E vou sair aqui, ó, na primeira marcação do nosso nariz. Vou deixar uma quantidade de fio pra fora pra gente poder arrematar depois. E agora eu vou inserir na marcação de baixo do nosso nariz. Primeiro nós vamos fazer o contorno do nosso triângulo e já vou sair aqui, ó, na segunda marcação. A gente faz aqui e a gente já sai aqui em cima novamente. E aqui a gente faz a parte de cima do nosso triângulo e a gente já sai aqui embaixo. Ó, então esse é o narizinho do nosso coelho e agora a gente vai fazer o quê? Vamos puxar para dar uma apertadinha, né, em todos os fios, para que eles fiquem bem presos. E agora é só a gente preencher, né, toda essa parte branca aqui. Então a gente pega em cima e desce aqui para baixo do focinho e vai fazendo isso até preencher toda a parte branca do nosso nariz. Então lembra de pegar certinho. Narizinho finalizado. Agora a gente só vai fazer uma partezinha aqui da boca, ó, pequenininha. Então nós vamos descer aqui 1,5 ponto. Eu vou pegar no meio do ponto da segunda carreira, ó. No meio do ponto da segunda carreira. Pra quê? Pra fazer a parte de baixo do narizinho do nosso coelho. E aí eu já saio com a agulha ali na parte de trás, né, onde a gente inseriu inicialmente a nossa agulha. Agora é só cortar, dar um nozinho para prender e esconder o fio. Agora a gente volta aqui, ó, e arruma. Como o fio é muito macio, né, o fio amigurumi é muito macio, quando a gente puxa, ele acaba cedendo bastante. Mas é só a gente ajeitar de volta. E tá pronto aí o nosso coelhinho. Já ficou bem bonitinho. Então, o nosso coelhinho já tá pronto, eu vou deixar ele ali. E nós vamos fazer, para acompanhar esse coelhinho, um ovinho. Para começar a fazer o nosso ovo, nós vamos fazer um anel mágico. Então, a gente dobra o fio, ó. Colocou a agulha, puxou, prendeu. 6 pontos baixos nesse anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos nesse anel mágico. Vou marcar aqui o último ponto da carreira.
E agora nós vamos fazer 6 aumentos. Então, são 2 pontos baixos em cada ponto de base. Próxima carreira, 2 pontos baixos e um aumento. Então, 2 pontos baixos e um aumento. 4 vezes. No final dessa carreira, nós teremos 16 pontos baixos. 2 pontos baixos e um aumento. Próxima carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Então, 2, 3 pontos baixos e aqui um aumento. E seguir até o final da carreira. No final desta carreira, nós teremos 20 pontos baixos. Fim da carreira. Agora nós vamos fazer uma sequência de 4 carreiras de ponto sobre ponto com 20 pontos baixos. Então, contando com essa, nós faremos 4 carreiras de ponto sobre ponto. Fim das 4 carreiras. Então, fizemos aqui 4 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, na próxima carreira, nós vamos começar as diminuições. Nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. E seguir até o final. 3 pontos baixos e uma diminuição. No final desta carreira, nós teremos 16 pontos baixos. Fim da carreira, última diminuição. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer 16 pontos baixos. Então, próxima carreira, ponto sobre ponto. Final da carreira. Agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. E no final, teremos 12 pontos baixos. Então, 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição. Final da carreira. Agora nós vamos, antes da gente fazer a pausa, vamos fazer a próxima carreira. São 12 pontos baixos, então é uma carreira de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos. Final da carreira. Agora a gente vai dar uma pausa e nós vamos encher o nosso ovinho. Já enchi aqui. Agora nós vamos fazer a última carreira. Na última carreira, são só diminuições. Então, são 6 diminuições no nosso ovinho aqui. Então, primeira diminuição. Agora, segunda diminuição. Terceira. Quarta. Quinta. E agora aqui. Última diminuição. E agora nós vamos fechar com o anel mágico falso. Então, eu percebi que ele ficou meio murcho aqui em cima. Eu vou colocar um pouquinho mais de enchimento.
E agora nós vamos fazer o anel mágico falso aqui em cima. Então, aqui nós vamos pegar só uma alcinha, ó, por vez. E fazer em sentido de zigue-zague, ou pra lá e pra cá. Pra frente, aí eu volto. Aí, novamente, pego na alcinha e volto, contornando todos os 6 pontos. Depois que eu contornei, é só puxar, que aí ele já fecha. Aí agora é só a gente arrematar, ajeitar, ó, observe que esse aqui ficou saltado. Então a gente organiza ele também, dá um pontinho ali pra poder fechar. Vamos jogar essa linha lá pra baixo. Agora a gente ajeita o nosso ovinho. Organiza o formatinho dele. E está pronto o nosso ovinho. Como ficou o seu coelhinho? Que cor que você fez? Você fez ele no branco, ou você fez ele no cinza ou no rosa? Quais foram os detalhes que você acrescentou? Você modificou alguma coisa? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E o ovinho? Você fez também para acompanhar? E me conta, o que você vai fazer com esse coelhinho? Você vai colocar numa cestinha para vender? Você vai dar de presente? Então eu vou adorar saber. E se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like aqui embaixo, comenta, né? Deixa seu comentário, caso tenha ficado alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer em responder. Compartilhe esse vídeo para que ele possa ajudar mais pessoas. Então, muito obrigada por terem assistido até aqui e tchau, crocheteiras!